A pessoa que você quer se tornar requer que você enfrente as verdades que a sua versão atual evita. A maioria das pessoas diz que quer crescer, mas foge das coisas que realmente as ajudariam a crescer. E você não pode transformar sua vida se não estiver disposto a enfrentar verdades desconfortáveis. Você não pode evoluir se recusar a ser honesto consigo mesmo. E você não pode se tornar a melhor versão de si mesmo enquanto ainda estiver se apegando ao conforto, negação ou desculpas. Houve um momento na minha vida em que tive que aprender isso da maneira mais difícil, o momento em que o mundo me obrigou a me encarar. Não a versão que eu fazia para os outros, não a versão que eu desejava ser, mas a versão que eu realmente era. E tive que admitir que meu ego estava no caminho, que meus medos estavam tomando decisões por mim e que todo o meu senso de autoestima estava baseado em validação externa. Cara, não foi divertido. E eu não estava sendo honesto sobre os hábitos, os relacionamentos e os padrões que estavam me impedindo de criar a vida que eu queria. E por mais dolorosa que fosse essa realização, foi também o momento em que tudo começou a mudar. Porque o crescimento não vem de uma motivação que faz você se sentir bem. Não vem do conforto. O crescimento vem da verdade. E é o tipo de verdade que te desperta. É como. Acorde. Ela te força a se confrontar e te deixa desconfortável o suficiente para finalmente evoluir. E hoje, quero compartilhar as 9 duras verdades que gostaria de ter descoberto antes. Verdades que teriam me poupado anos de dor e frustração, confusão e, a maior de todas, a autossabotagem. Elas não são fáceis. Elas não são suaves. Mas vale a pena. Verdade número 1 é que o sucesso não cria felicidade. O sucesso não vai consertar seu senso de valor próprio. Você pode buscar realização, dinheiro, reconhecimento, seguidores, status, todas essas coisas, mas se você não se sentir completo dentro de si mesmo, nada que você conquistar fará você se sentir suficiente. Eu já estive lá. Eu tentei tudo isso. Não funcionou para mim. O sucesso apenas amplifica quem você já é. Ele não substitui o que você se recusa a enfrentar. Então, se você sente que está inseguro e precisa buscar mais conquistas, mais seguidores, mais fama, mais dinheiro, você vai amplificar essa insegurança quanto mais você tiver isso. A maioria das pessoas persegue metas porque acredita que cruzar a linha de chegada finalmente garantirá e silenciará suas inseguranças. As pessoas dizem: se eu ganhar mais dinheiro, vou me sentir confiante. Se eu realizar essa grande coisa, finalmente vou me sentir digno. Se as pessoas me respeitarem, então vou finalmente me respeitar. Mas não é assim que funciona. Você não pode conquistar seu caminho para sair do vazio emocional. Deixe-me dizer isso novamente. Você não pode conquistar seu caminho para sair do vazio emocional. Simplesmente não pode. E eu me lembro de atingir metas que pensei que finalmente me fariam feliz. Eu tinha metas que defini para 5, 10 anos à frente. E eu me esforçava e trabalhava muito para realizá-las. E eu me lembro de quando aconteceu. E ainda não me sentia bem. A mesma sensação de vazio estava dentro de mim. E eu fiquei tipo, não era assim que deveria ser. Quando você realiza aquela grande coisa, você deveria se sentir feliz. Mas eu percebi que não havia construído felicidade. Eu havia construído uma distração. E você pode estar fazendo o mesmo por si mesmo agora. Uma distração do trabalho mais profundo que eu não queria fazer. Uma distração das coisas que eu não queria olhar dentro de mim, que eu tinha medo de trazer à tona. O sucesso não curou as partes de mim que eram inseguras. O sucesso não substituiu minha falta de amor próprio. O sucesso não apagou a vergonha, a culpa ou os medos que carreguei silenciosamente por anos. Foi então que aprendi a dura verdade. O sucesso nunca é a solução. A paz interior é. Felicidade, meu amigo, é sempre construída de dentro para fora. Sempre. Nunca é construída de fora para dentro. E se você não aprender a se sentir digno antes da conquista, se você não se sentir amado antes do relacionamento, nunca se sentirá digno por causa da conquista, do relacionamento, da realização, do objetivo, do diploma, do título. Você não vai se sentir digno no final. Você apenas continuará movendo a linha de chegada. Você dirá: bem, agora precisamos de um objetivo maior. Agora precisamos de mais realizações, mais dinheiro, mais fama,
mais amor para sentir aquilo que estou sentindo falta. E isso estará sempre mudando. Grande verdade número 1. Sucesso não gera felicidade. Verdade número 2. Se você não criar sua própria visão, outra pessoa fará isso. Se você não decidir quem quer se tornar, o mundo decidirá por você. E quando você não tem uma visão clara, você começa a passar pela vida sem rumo. Você diz sim para todas as coisas com as quais você não se alinha. Você segue caminhos que não te satisfazem. Você se torna um personagem na história de outra pessoa, ao invés de ser o autor da sua própria história. Mais uma vez, aprendi essa lição da maneira mais difícil em várias ocasiões. E por muitos anos, deixei a opinião dos outros moldar minha identidade, moldar minhas decisões, moldar minhas emoções, moldar meus pensamentos. E isso me paralisava. Tentei me encaixar. Tentei impressionar as pessoas. Tentei ser quem eu achava que deveria ser, até que finalmente me perguntei: o que eu quero? Essa pergunta mudou tudo para mim. O que eu quero? O que eu quero? Eu não sei se você lembra daquele livro, O Diário de uma Paixão. O que você quer? É como se precisássemos nos esclarecer. Não o que minha família queria. Não o que parecia bom no papel. Não o que a sociedade dizia ser impressionante. Não o que eu achava que faria as pessoas gostarem mais de mim, mas o que minha alma queria. E isso é importante para você. O que sua alma quer para você agora? O que sua alma está gritando para você dizer? Esta é a decisão que você precisa tomar. Este é o objetivo que você precisa perseguir. Este é o sonho. Esta é a pessoa que você precisa se tornar e parar de se tornar essa pessoa. O que sua alma está gritando para você agora? Está falando com você todos os dias, mas você provavelmente está apenas bloqueando. Tudo o que você vê na minha vida hoje, o podcast, os livros, as palestras, os seguidores, o negócio, qualquer coisa que você vê ao meu redor, nada disso existia até que eu criei uma visão poderosa o suficiente para me impulsionar, para me atrair a isso. Porque visão não é um luxo. Visão é uma direção. E quanto mais clara você tiver sua visão, mais ela o apoiará. Visão é uma identidade. Visão é liberdade. Sem uma visão, você se torna reativo. Novamente, você está apenas aceitando as sobras da vida que as pessoas lhe dão, em vez de criar limites, porque você não tem uma visão clara de para onde está indo. Tendo essa visão, você pode dizer não a todas essas coisas que não se encaixam na sua vida. É disso que você precisa. A clareza de uma visão irá te ajudar a tomar melhores decisões, estabelecer melhores limites, criar uma estrutura melhor e mais liberdade. Novamente, sem uma visão, você se torna reativo. Sem uma visão, você se torna alguém confuso. Você se torna um personagem secundário. Com uma visão, você se torna intencional. E essa é a dura verdade número 2. Se você não criar sua visão, outra pessoa criará. Verdade número 3. Não é o fracasso que é o seu inimigo, mas sim seu ego. As pessoas não têm medo de falhar. Elas temem parecer um fracasso. E há uma grande diferença aí. Elas não querem que outras pessoas os vejam falhar. Elas não querem que outras pessoas falem: ah, eu sabia que ele não conseguiria. Eu sabia que ela ia cometer um erro. Ah, ela parece boba tentando fazer aquilo. Ah, isso não funcionou muito bem para ele. Eu posso rir disso com meus amigos agora pelas costas dele. As pessoas não temem falhar. Temem parecer um fracasso. Temem ser vistas como insuficientes. Eles temem o julgamento de outras pessoas. Elas temem desapontar outras pessoas. Temem não corresponder a uma imagem que criaram ou a alguma expectativa que outras pessoas tinham sobre elas. Não é o fracasso que impede as pessoas de crescerem. É o ego. Não é o fracasso que impede as pessoas de crescerem. É o ego. E muitas pessoas vivem suas vidas inteiras dentro dessa jaula de tipo: eu só vou fazer algo que sei que será aceito pelos outros. Só vou fazer isso porque não quero ser ridicularizado, ou humilhado, ou zombado. No momento em que parei de fingir que estava com tudo sob controle, que eu era essa pessoa confiante quando na verdade eu estava inseguro, que eu sabia dessas coisas quando na verdade eu não sabia de nada. O momento em que me permiti tropeçar e dizer: eu não sei, eu não tenho as respostas. O momento em que falhei repetidamente e não levei para o lado pessoal ou não me martirizei como fiz na maior parte da minha vida, e eu disse: tudo isso faz parte do processo de aprendizado, recebendo feedback e melhorando. O fracasso é a chave para o sucesso, não ser um fracasso. Quanto mais eu comecei a aprender, quanto mais eu tentava novamente, mais eu melhorava e minha vida começava a se expandir.
O ponto de virada veio no momento em que finalmente admiti para mim mesmo que não tenho tudo resolvido e não preciso ter. Nossa, que alívio! Você pode respirar comigo e apenas dizer: eu não tenho tudo resolvido e não preciso ter. E apenas deixe ir esse peso emocional. Deixe ir essa necessidade ou necessidade imaginária de que você precisa ter tudo sob controle. Você não precisa. Você não é um ser humano perfeito e está tudo bem. Mas você consegue melhorar e progredir. Veja o quanto você avançou dia após dia. E quando parei de jogar, porque fui um grande performer na maior parte da minha vida, e se isso ressoar com você, apenas acene com a cabeça, deixe um comentário abaixo e diga sim, eu fui uma dessas pessoas que começou a agir quando parei de fingir. Eu fingi muito quando finalmente me permiti tropeçar, falhar e começar de novo. Quando me abri, todo o meu mundo começou a mudar. As oportunidades apareceram para mim de formas diferentes. Mentores se revelaram. Novos níveis de crescimento aumentaram em minha vida. E não foi porque eu tive sucesso, mas porque me permiti ser visto tentando, falhando e cometendo erros. Permiti que os outros me vissem não parecer perfeito. E meu ego diminuiu e meu crescimento explodiu nesse processo. A grande lição é que seu ego quer te proteger. É como se ele estivesse comandando o espetáculo até você aprender a superar isso. Mas, no processo, ele também te limita. E falhar não é um sinal de que você não é suficiente. O fracasso é a prova de que você está evoluindo. Isso é uma grande chave. Quando você falha ou tem uma falha em algo, isso não significa que você é um fracasso. Na verdade, significa que você é um sucesso porque está se esforçando, está cometendo erros. É de onde vêm as lições. É de onde vem a sabedoria. E você está evoluindo. Isso é um sucesso. E essa é a verdade número 3. O fracasso não é o inimigo. Seu ego é. Verdade número 4. Você não pode fugir das suas feridas internas. Você pode trabalhar mais que sua concorrência, mas não pode superar sua dor. Você pode se esforçar para alcançar o sucesso, mas não pode trabalhar mais do que seus traumas, seus medos ou suas partes não curadas. O que você não cura acaba surgindo eventualmente. Isso acontece com todos nós. Vai aparecer nos seus relacionamentos, nos seus hábitos, na sua confiança, nas suas reações emocionais, na maneira como você ama as pessoas, na maneira como você lidera as pessoas. A maioria das pessoas não se auto-sabotam porque são fracas. Elas se auto-sabotam porque estão feridas. E há uma diferença entre estar fraco e estar ferido. Passei anos buscando conquistas. Já mencionei isso. E principalmente era porque eu estava tentando preencher um vazio dentro de mim. Eu me sentia indigno. Eu me sentia não amável. Eu sentia que não era suficiente. Eu sentia que ninguém jamais me aceitaria. Todas essas coisas diferentes. Então eu fui impulsionado a conquistar desde cedo nos esportes, depois nos negócios. Eu fui impulsionado a aparecer bem e impressionar. Mas estou lhe dizendo, nenhum troféu poderia resolver minhas inseguranças. Nenhum sucesso poderia curar o que eu não estava disposto a enfrentar. E não foi até eu enfrentar minha dor, uma das coisas mais difíceis que já fiz. Nenhum treino de futebol, nenhum campo de treinamento, nenhuma sessão de treinamento foi mais difícil do que enfrentar minha dor. Aquela identidade infantil de feridas e outras coisas em que eu era meio bagunçado. A identidade, os padrões emocionais que eu estava evitando, a verdadeira transformação começou quando eu me sentei com a minha dor e enfrentei as partes de mim que eu estava mais inseguro, com mais medo. E isso pode soar um pouco fraco para me ver, tipo um ex-atleta, empresário. Você sabe, podcaster, escritor, falando sobre dores passadas e curando essas coisas. Mas estou lhe dizendo, se você quer liberdade, se você quer poder verdadeiro, se você quer se sentir como o ser humano mais poderoso que pode ser de uma maneira autêntica e consciente, você tem que estar disposto a enfrentar a dor do seu passado e liberar essas dores e processá-las. E integre a cura em sua vida, porque quando você cura, você cria plenitude. Quando você cria plenitude, você é livre. Quando você é livre, você é autêntico para ser você mesmo e pode passar pela vida sem sentir o medo que te paralisa e te impede. E você não precisa se exibir e agir com ego para tentar impressionar. Você faz isso por serviço. E tudo começa a mudar quando você lidera dessa maneira. E a cura, para mim, não foi glamurosa de forma alguma. Não foi rápida. Levou muito tempo e é uma jornada para sempre. Não foi fácil.
mas foi a base para tudo que é significativo na minha vida hoje. Tenho uma esposa linda, um casamento maravilhoso, tenho filhas gêmeas, tenho um negócio incrível do qual adoro fazer parte. Eu tenho saúde, eu tenho relações lindas. Eu tenho uma casa, eu tenho tanto para ser grato. E não há como eu ter essas coisas e me sentir em paz com minha vida sem fazer esse tipo de trabalho. O verdadeiro crescimento requer trabalho interior. Essa é a verdade número 4. Você não pode fugir das suas feridas internas. Verdade número 5. O medo nunca vai esperar você estar pronto. Você nunca vai se sentir totalmente preparado. Você nunca vai ter o plano perfeito. Você nunca vai alcançar um momento em que o medo desapareça. O medo não é um sinal de que você não deve seguir em frente. Deixe-me repetir isso. Medo não é sinal de que você não deve seguir em frente. Medo é o convite para seguir em frente. É sobre isso que se trata. Toda grande decisão na minha vida aconteceu antes de eu sentir que estava pronto. Toda grande decisão que tomei na minha vida aconteceu antes de eu me sentir pronto. Começando pelo podcast, eu não fazia ideia do que estava fazendo. Eu estava tipo, isso foi há 13 anos. Ninguém sequer sabia o que era um podcast. Eu não tinha esse equipamento, um estúdio. Eu comecei a gravar no meu telefone, e me sentei e comecei a fazer perguntas. Eu não sabia como entrevistar pessoas. Eu não sabia o que dizer. Eu não sabia a maneira certa de fazer isso. Nada disso. Eu não sabia como escrever um livro. Agora, eu tenho 3 livros best-sellers do New York Times. Eu não sabia o que estava fazendo. Quase reprovei na aula de inglês no ensino médio. Eu mal falo inglês. Meu vocabulário é horrível. Mas eu simplesmente agi antes de me sentir pronto e estava com medo. A confiança não criou a ação. A ação criou confiança em mim. E é isso que você precisará. Agir sobre o que você quer, agir, falhar e aprender, e depois agir novamente. E permitir-se falhar, porque falhar não significa que você é um fracasso. Isso apenas significa que há um feedback que você precisa aprender e aplicar a sabedoria para seguir em frente e obter um resultado diferente no futuro. Quero que você repita isso para si mesmo. Coragem é fazer a coisa antes de se sentir preparado. Confiança é o que você ganha do outro lado. E você não se torna destemido. Você se familiariza com o medo e isso faz uma grande diferença. Mais uma vez, repita isso para si mesmo. Coragem é fazer a coisa antes de se sentir preparado. Confiança é o que você ganha do outro lado. Você não se torna destemido. Você se familiariza com o medo para que ele não mais te controle ou consuma. E isso é uma diferença. E por isso, número 5. O medo nunca esperará que você esteja pronto. Verdade número 6. Seu círculo íntimo molda seu destino. Você pode não gostar disso. Você pode não gostar do que estou prestes a dizer aqui, mas as pessoas ao seu redor estão ou expandindo seu futuro ou limitando-o. Não existe neutralidade. Seu círculo influencia suas crenças, seus hábitos, seus padrões, sua visão, sua confiança e seu potencial. Você se eleva ao nível das pessoas ao seu redor ou afunda para se igualar a elas. Percebi que precisava me afastar de certas pessoas. Estava em um relacionamento com muitas pessoas diferentes. E no início da minha jornada de negócios, ninguém sabia quem eu era. Então precisava construir muitos relacionamentos para criar oportunidades. E por alguma razão eu pensei tipo, porque estamos construindo um relacionamento de negócios, também somos. E nem todos eram meus amigos, mesmo que agissem como se fossem. Tentei investir em certas relações de certas maneiras para construir amizades, porque é de onde eu venho, e percebi que nem todos estavam no mesmo alinhamento ou na mesma frequência. E tudo bem. E não é porque eles eram maus, mas tive que me distanciar de certas pessoas porque não estávamos crescendo na mesma direção. Isso não me faz certo ou errado, nem eles certos ou errados. Sabe, quando estava nesses ambientes e nesses relacionamentos, eu não ia crescer e nem eles, e tudo bem. Mas eu tive que aprender a me distanciar ou apenas criar limites, ou apenas investir mais em outras pessoas ao invés daquele tempo e naqueles indivíduos. E se você constantemente passa tempo com pessoas que pensam pequeno, que têm uma mentalidade de vítima, então você vai começar a diminuir seus sonhos sem nem perceber. Ou você vai ter que trabalhar muito mais para superar aquela conversa de vitimismo, aquela conversa de fofoca que está meio que te mantendo em uma mentalidade limitada. Pois se você passar tempo com pessoas que reclamam, você também vai encontrar razões para reclamar.
É difícil ouvir alguém reclamando o dia todo e não se juntar um pouco. Você vai acabar dizendo, isso é meio chato. Eu também não gostei do que aquela pessoa fez. Sim, Você sabe, você vai começar a juntar as reclamações. Se você passa tempo com pessoas que se contentam com pouco, pode acabar se contentando também. Ou então, você tem que ser sempre o líder e tentar elevar alguém. Você não precisa estar no mesmo estágio de crescimento, mas deve ter uma mentalidade semelhante às pessoas ao seu redor, onde elas pelo menos estão crescendo e estão dispostas a mudar sua linguagem, sua narrativa, seu ambiente, para melhorar sua situação. Se você se cercar intencionalmente de pessoas que te inspiram, que te desafiam, te encorajam, ampliam seu pensamento, mostram os hábitos que você deseja, elevam seus padrões, então você vai superar automaticamente a antiga versão de si mesmo. Isso simplesmente vai acontecer porque eles vão te forçar a começar a evoluir. Se você não acompanhar isso, elas podem não querer passar tanto tempo com você. Você pode ser a pessoa para quem eles dizem: você não quer malhar? Prefere sair até tarde e beber? Eu prefiro malhar e jogar, você sabe, algum esporte juntos. Você não quer ir a um evento que vai nos ajudar a aprender? Você quer ir a uma festa estranha que não acrescenta valor? Eu passo essa. Eles simplesmente vão parar de querer passar tanto tempo com você. E, novamente, você não escolhe seus amigos. Você escolhe seu futuro através de seus amigos. E esse é o fim da verdade número 6. Seu círculo íntimo molda seu destino. E esse é o fim da verdade número 6. Seu círculo íntimo molda seu destino. A verdade número 7. Esconder quem você realmente é. Essa sim é a verdadeira fraqueza. Use uma máscara por tempo suficiente e você esquecerá quem você é. Eu escrevi este livro chamado The Mask of Masculinity há alguns anos atrás. Provavelmente é o conteúdo mais importante que já criei, porque é tudo sobre identificar as diferentes máscaras que você usa. Por que você as usa? Como isso está te impedindo de certas oportunidades na sua vida? Como superá-las e tirar essas máscaras para revelar seu verdadeiro eu, enquanto também se sente seguro, amado e digno. Chama-se The Mask of Masculinity, e eu recomendo muito que você confira este livro. Compre para você, para um amigo, e leia este livro. Eu quero que você me diga qual é a máscara que você tem usado a maior parte da sua vida, porque todos nós já as usamos. Alguns de nós usamos mais do que outros. Eu costumava usar muitas máscaras. As máscaras estão, na verdade, apenas tentando nos proteger de algo, mas com isso, estão nos impedindo de sentir a verdadeira paz interior. E, você sabe, você usa uma máscara por tempo suficiente e esquece quem é. Somos ensinados que força significa não sentir, não mostrar fraqueza, não deixar ninguém saber que você está lutando ou passando por um momento difícil. Mas essa crença não cria força, cria isolamento, cria sofrimento. E fingir ser forte, fingir ser perfeito, estar bem, isso te destrói. Isso destrói a conexão, destrói o amor e destrói a alegria. E eu quero que você recupere a sua alegria. O momento mais libertador da minha vida foi admitir minhas lutas publicamente pela primeira vez. Toda a razão pela qual este livro meio que surgiu, The Mask of Masculinity, foi porque eu fiz um episódio neste podcast há muitos anos, talvez 12 anos atrás. E eu falei sobre ter passado por um abuso sexual quando era um menino, pelo filho da babá. E eu estava apavorado de contar a alguém sobre isso. Eu fiquei paralisado com o pensamento de que, se alguém soubesse disso, estaria acabado pelo resto da minha vida. Eu passei por um workshop de inteligência emocional onde eu realmente falei sobre isso pela primeira vez depois de 25 anos. E quando eu falei sobre isso pessoalmente com esse pequeno grupo, eu ainda estava apavorado. Eu pensei, minha vida acabou, ninguém vai querer falar comigo, sou um perdedor. Ninguém vai me aceitar. E foi o contrário. Percebi que as pessoas achavam que eu era corajoso, e elas realmente me honraram por abrir e compartilhar isso. E me senti mais aceito e mais amado e mais visto. E eu pensei, isso é estranho. Eu pensei que se alguém soubesse sobre isso, ninguém me amaria, ninguém me aceitaria. Eu estaria acabado. Meu negócio estaria encerrado. Esses eram todos os medos que eu tinha. E, na verdade, foi o completo oposto. Na verdade, foi um catalisador para criar uma cura incrível na minha vida e impactar muitas pessoas ao redor do mundo que também passaram por isso. Então, eu falei sobre isso no meu podcast após cerca de 6 meses, muito cuidadosos, pensando se deveria falar sobre. Porque há 12 anos, ninguém falava sobre abuso sexual em homens. Homens passando por isso. Então, eu estava com muito medo de me abrir.
E eu fiz um episódio no meu podcast falando sobre a jornada, e isso meio que quebrou a internet de certa forma. Naquela época eu recebi textos enormes durante meses de homens compartilhando sua história pela primeira vez. E cara, você sabe, originalmente eu tinha uma espécie de ressaca emocional. Era como se sentisse um peso enorme, mas depois esse peso foi aliviando, e aliviando cada vez mais, e isso criou conexão com as pessoas. E eu senti como se estivesse recuperando minha alegria e meu amor. Foi libertador, foi poderoso. Quando eu parei de me esconder, minha vida se abriu, minha vida se expandiu. E as pessoas não fugiram de mim. Elas correram em minha direção porque a vulnerabilidade é poderosa. Aquele momento me ensinou uma das maiores lições da minha vida, que é que se esconder é exaustivo. A honestidade é libertadora. Você não pode construir uma vida significativa fingindo ser alguém que não é. E quando usamos essas máscaras, estamos fingindo ser alguém que não somos na frente das pessoas de quem mais gostamos. E você não pode formar relacionamentos reais se nunca mostrar quem você realmente é. Uau! Olha, é difícil. É uma pílula difícil de engolir. Mas, novamente, você não pode formar relacionamentos reais se nunca mostrar o verdadeiro você. Você não pode experimentar alegria autêntica, conexão ou autorrespeito até parar de fingir. Até você parar de tentar agradar a todos e começar a se permitir ser humano. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é força treinada em silêncio. Verdade número 7. Esconder seu verdadeiro eu é a verdadeira fraqueza. Verdade número 8. Conforto é um dos lugares mais perigosos onde você pode viver. Essa zona de conforto. Conforto parece seguro, mas é uma armadilha, meu amigo. É uma armadilha. Nada grandioso acontece dentro da sua zona de conforto, pois o crescimento requer desconforto sempre. É literalmente assim que você cresce, é através do desconforto, através de algo que é um pouco de tensão, é um pouco desafiador. É desconfortável. Quando algo é desconfortável, você começa a crescer. É assim que funciona. Agora, ouça. Não estou dizendo que a cada segundo de cada minuto de cada dia, você tem que estar sempre fazendo algo que seja desconfortável. Precisamos de descanso. Precisamos dormir. Precisamos de recuperação. Precisamos de tempo de inatividade. Você tem que ter algum descanso. Você precisa de um tempo de lazer. Tempo para brincar. Eu não estou dizendo o contrário disso. Mas se sua vida não tem algum tipo de mecanismo embutido para crescimento, você vai começar a sentir: algo está errado. E a maioria das pessoas não falha por serem incapazes. Elas falham porque escolhem o conforto em vez do crescimento tantas vezes que isso se torna um hábito. O conforto vira um hábito. Eles começam a ganhar muito peso porque estão ficando confortáveis. Eles ficam presos em um relacionamento abusivo por muito tempo porque é familiar, e há algum conforto nisso. E é mais fácil do que tentar sair e construir algo novo. Ficam presos em dívidas e dificuldades financeiras porque é difícil tentar aprender uma nova habilidade ou criar uma nova oportunidade de emprego ou começar um negócio. Estas coisas são desafiadoras, então as pessoas permanecem presas, e o aprisionamento se torna uma armadilha. Isso não é onde queremos estar. Cada porta que se abriu para mim veio de entrar em algo completamente novo, completamente assustador no momento e desconfortável. Novas habilidades, novas salas, novas pessoas, novos desafios. E se você se sente muito confortável em sua vida agora, provavelmente não está crescendo. O conforto não é seu amigo. Novamente, você pode ter momentos de conforto, mas o conforto na sua vida não é seu amigo. O conforto é o inimigo do seu potencial. Crescimento exige desconforto. Requer novas habilidades, novos ambientes, novos relacionamentos, novos desafios. E isso exige que você faça coisas para as quais não se sente preparado. Esse é o segredo da verdade número 8, que o conforto é um dos lugares mais perigosos para se viver. E verdade número 9, fechando com chave de ouro. Antes de compartilhar com você, quero garantir que você adquira meu livro The Mask of Masculinity. Mas se você está procurando um guia para desbloquear de uma maneira incrível, precisa conferir. O Mindset de Grandeza. Este é o livro que eu gostaria de ter que fala sobre como realmente enfrentar as questões internas na sua vida para criar a vida externa que deseja. Então, se você quer desbloquear o poder da sua mente e sente que está preso de alguma forma, adquira o Mindset de Grandeza.
hoje. Ele vai te ajudar a criar um roteiro, estruturas, exercícios e histórias para apoiar seu crescimento interno e externo. Mas a verdade número 9 é grande. Ninguém virá te salvar. Ninguém vai vir te resgatar. Esta é a verdade mais difícil de aceitar e a mais libertadora que você aprenderá. Ninguém vai vir te resgatar. Isso não vai acontecer. Não será o parceiro perfeito, nem um emprego dos sonhos, ou um mentor, um amigo, um avanço ou um momento de sorte. Um bilhete de loteria não vai aparecer e te ajudar a sair das dívidas financeiras. Sua vida não vai mudar até você decidir mudá-la. E isso é uma das coisas mais difíceis. Ninguém virá te salvar. Ninguém vai te resgatar. Ninguém vai te tirar das dívidas. Ninguém vai te tirar desse relacionamento. Ninguém vai te ajudar a perder todo o peso da noite para o dia. E é exatamente por isso que você deve se animar. É exatamente por isso que você deve estar empolgado, porque no momento em que parar de esperar que alguém te resgate, você recupera o seu poder. Você diz: eu sou o líder da minha vida. Eu estou no comando. Eu estou no controle. Não estou esperando que alguém me ajude. Eu vou liderar. E outras pessoas vão apoiá-lo no momento em que você assumir seu poder. Eu ficava esperando que alguém me ajudasse, me descobrisse, resolvesse minha situação. Houve um momento em que eu estava morando no sofá da minha irmã, sem pagar aluguel, sem poder pagar minha comida, com dívidas nos cartões de crédito, dívidas do empréstimo estudantil. Perdi minha identidade jogando futebol, tentando descobrir o que fazer da minha vida. Isso foi em 2008, 2009. A crise imobiliária estourou. A economia estava terrível. Eu estava em uma situação ruim e meu pai tinha passado por um acidente traumático cerebral alguns anos antes. Ele estava dirigindo e um carro veio por cima dele, o atingindo bem na cabeça. Ele ficou em coma por meses. Ele finalmente acordou, mas sua vida nunca mais foi a mesma. Ele não podia mais trabalhar. Ele não estava emocionalmente ou mentalmente realmente presente. Ele esquecia muito. Ele começou a falar um pouco, mas ele nunca mais foi a pessoa que poderia ser meu pai ou o mentor ou o líder na minha vida. E isso aconteceu quando eu tinha meus 20 e poucos anos. Lembro-me de pensar que meu pai era meu plano B. Ele era o cara que, você sabe, eu ia perseguir meu sonho e se algo acontecesse, eu sempre poderia ir e meio que, trabalhar no negócio de seguros com ele e aprender com ele. Então, eu não teria isso. Eu não tinha aquele plano B. Eu não tinha aquela pessoa para vir e me dar uma segurança, um plano de reserva. Ninguém estava vindo para me consertar. Ninguém estava vindo para me salvar. Ninguém estava vindo para me resgatar. Ninguém estava vindo para me tirar da dívida. Ninguém estava vindo para me ensinar as lições que eu precisava aprender. E foi difícil por 1 ano e meio porque eu esperava que isso acontecesse. E não aconteceu. Nada mudou até eu decidir assumir total responsabilidade pela minha vida. E isso é o que você precisa saber agora. No momento em que você assume total responsabilidade pela sua vida e diz: eu vou fazer isso, essa decisão me devolveu meu poder e vai devolver o seu poder também. Não estou dizendo que isso vai ser fácil e da noite para o dia você vai ter dinheiro caindo do céu e tudo vai ser dado a você. Mas você vai se sentir mais livre porque está recuperando seu poder e cuidando da sua vida, em vez de reagir à sua vida e esperar que alguém venha resgatá-lo. Quando você para de terceirizar sua felicidade, seu sucesso e seu futuro, você instantaneamente se torna imparável. A responsabilidade não é um fardo, é um superpoder, meu amigo. Porque se você criou suas circunstâncias atuais, então você pode criar situações melhores. Se você está na sua situação porque você a criou, isso significa que você pode criar qualquer coisa que quiser. E esse é o verdadeiro poder e liberdade. Este é o fim da verdade número 9. Ninguém virá salvá-lo e resgatá-lo. Essas verdades não são confortáveis. Elas não deveriam ser. Elas são as verdades que me acordaram e eu espero que elas acordem você. Espero que elas abalem você e o forcem a crescer na pessoa que você está destinado a se tornar. Porque eu acredito que você está destinado a fazer a diferença. Causar impacto e mudar a realidade no agora, para a sua própria vida e a vida das pessoas ao seu redor. Eu acredito que para você, há uma razão pela qual você está assistindo ou ouvindo isso agora. Há uma razão para você estar aqui até o final deste episódio. É porque você sabe que deve fazer o dia de hoje valer a pena. Você sabe que deve fazer a diferença na vida de alguém.
Há algo dentro de você que está falando, dizendo: sim, você pode criar mais. Você pode fazer mais. Você pode experimentar mais amor, alegria, realização, felicidade. Você pode ser mais útil. Você pode ser mais saudável. Você pode expandir. Você poderia ter um relacionamento bonito com seus amigos, sua família, seu cônjuge, seus filhos. Você não precisa dominar todas as 9 dessas verdades hoje. Eu só quero que você escolha uma verdade e comece a vivê-la. Eu quero que você compartilhe nos comentários aqui ou nas redes sociais a verdade que mais fala com você agora em sua vida. Comente abaixo qual é. Essa verdade pode mudar toda a sua vida se você agir e aparecer de forma consistente. Comente a verdade que você se sente mais animado para enfrentar e se comprometer. Aquela que talvez, eu não quero fazer isso, mas eu sei que preciso me dedicar a isso. Comente essa abaixo. E eu quero que você comece a agir sobre isso e comece a se tornar a melhor versão de si mesmo uma vez que você fizer isso. Estas são as 9 duras verdades que eu gostaria de ter descoberto antes. Meu nome é Lewis Howes. Sou muito grato por você estar aqui. E se ninguém te disse isso ultimamente, quero te lembrar que você é amado, você é digno e você importa. Todas as viradas de ano, milhões de pessoas definem metas em todo o mundo, estão animadas, e dentro de algumas semanas, a maioria desiste de todas essas metas. E não é porque são preguiçosas. Não é porque não querem o suficiente. O verdadeiro motivo é que nunca aprendem.